Livro de 1 Coríntios, capítulo 9, do versículo 24 ao versículo 27. Diz assim a palavra do Senhor através do apóstolo Paulo: Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois eu assim corro, não como a coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus bendito, Tu és o Senhor, ó Pai querido, e nós somos os Teus servos. Essa é a Tua palavra, e nós queremos ouvi-la, Pai querido, ouvir da Tua voz, do Teu coração, Pai querido. Aquilo que está guardado, Pai querido, no Teu coração para a Tua igreja, agora revela, Pai querido, ao Teu povo. Pai querido, que não fale eu, cristiano, mas que fale o Senhor. Que a Sua voz, ó Pai querido, seja alta, ó Pai querido, audível, Pai querido, aos corações. Que seja como a chuva que rega a terra, para que a semente venha a brotar, venha a crescer e venha a dar frutos. Deus Todo-Poderoso, somos os Teus filhos, e como Teus filhos nós queremos ouvir a voz do nosso Pai. E como Teus filhos nós queremos ser cuidados e zelados, ó Pai querido, pelo Senhor. Então fala conosco, Senhor, e nos guie, e nos direcione agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, o apóstolo Paulo aqui está falando da pregação do Evangelho. O apóstolo Paulo, nos versículos anteriores, se você ler, ele vai estar falando ali sobre da maneira que ele se usou para ministrar a palavra de Deus. Para com os judeus ele se fez como judeus. Para o ímpio ele se fez como ímpio. Para aquele que não vivia debaixo da lei, ele fez como se não vivesse debaixo da lei, mas ele diz: eu vivia debaixo da lei de Cristo. O apóstolo Paulo, ele usava da maneira em que as pessoas viviam para que pudesse pregar, para que aquelas pessoas fossem alcançadas. E ele se tornava semelhantes a eles, para anunciar o reino de Deus. Isso demonstrava ali da parte dele a humildade, né, como homem de Deus, que sabia que era necessário que o reino de Deus fosse pregado, e ele não se importava mesmo tendo conhecimento da revelação da suprema glória de Cristo sobre a vida dele, ele não se importava de reduzir ali a sua capacidade intelectual para que pudesse pregar para aquela pessoa que necessitava da palavra de Deus, para que ela pudesse ser salva. Porque a palavra do Senhor diz que, né, o Senhor, ele não faz acepção de pessoas. E o apóstolo Paulo entendia isso muito bem e anunciava o reino de Deus a quem quer que fosse, simplesmente sabendo que esse era o objetivo da sua jornada, esse era o objetivo da sua carreira na terra, anunciar o reino de Deus. E não é diferente para mim e para você hoje. Você não vive neste mundo sem propósito. Deus te deu um propósito, e o propósito é ser servo do Senhor, anunciar o reino do Senhor, ministrar o poder de Deus, ver a graça de Deus acontecer na vida das pessoas ao seu redor, porque o Espírito de Deus habita em você. Ver a manifestação do reino de Deus acontecendo na sua casa, no seu lar, na sua família, porque a presença de Deus está contigo, porque Ele está contigo, porque Ele está presente no seu viver. Ver a manifestação do caráter de Deus através da sua vida. E talvez eu e você vamos estar numa mesma situação que o apóstolo Paulo, e vamos ter que fazer da mesma maneira que ele fez, para aqueles que vivem sem lei, passar como se vivêssemos sem lei, mas em obediência à lei de Cristo, observando os cuidados de Cristo para conosco, não corrompendo nenhum dos seus mandamentos, mas antes anunciando a sua palavra, que é como uma ordem, uma instrução de ordem para nós. Ide por todo o mundo e anunciai o Evangelho. Essa tem que ser a preocupação do povo de Deus. O apóstolo Paulo ali, ele retrata a nossa carreira, a nossa vida aqui, como a vida de um atleta, né?
com a vida de um atleta ali no tempo na Grécia, aonde se vivia ali as Olimpíadas, né? Que tinha a maratona, em que o corredor ele corria simplesmente para obter uma coroa, que a palavra que o apóstolo Paulo usa para essa coroa é uma coroa corruptível, uma que vai acabar, que vai secar. As folhas verdes vão secar, né? As folhas de louro que era confeccionada, aquelas coroas naquela época, elas iriam secar. Só ia ficar na memória afetiva, mas não teria valor, porque ela ia se deteriorar. E o apóstolo fala assim, nós não corremos em busca de uma coroa que é corruptível, que vai secar, que vai quebrar, que vai estragar. Nós não buscamos uma glória momentânea nessa vida. O que nós buscamos são coisas eternas. Uma coroa que é incorruptível, uma coroa que não vai ser o calor do sol que vai ressecar, não vai ser a falta de água que vai murchar aquela flor, não vai ser porque não abrigou debaixo de um telhado para que tivesse sombra que aquela coroa vai secar. Não. A coroa incorruptível é aquela, como diz a palavra do Senhor, que nós devemos guardar os nossos tesouros nos céus, aonde nem a praga e nem a ferrugem podem consumir os nossos tesouros, né? E é isso que o apóstolo Paulo estava dizendo. Olha, não corra em busca de uma coroa aqui na terra. Não corra atrás em busca das honras que o homem pode te dar por aquilo que você pode fazer através do Evangelho. A sua obra, quando você age em nome de Cristo, não é para glorificar o seu nome. É para glorificar o nome de Cristo. Porque nós não fazemos nada em nosso nome. Nós fazemos em nome de Cristo. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Nós somos enviados em nome de Cristo, para fazer a obra do Senhor em nome do nosso Senhor. E só dessa forma nós vamos conquistar uma coroa que é incorruptível. Quando nós entendermos que a glória sempre deve ser atribuída a Jesus, o Filho de Deus. E o apóstolo Paulo diz aqui em Coríntios: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Olha só, a corrida, né? A corrida que era feita na Olimpíada, só um levava o prêmio. Hoje nós vemos nas Olimpíadas dos tempos atuais, né, nós vemos o ranking de medalhas e vemos primeiro e segundo colocado, né, medalha de ouro, medalha de prata e medalha de bronze. Né, são os três que conseguiram chegar ali na ponta, que venceram a corrida. Cada um com seu grau de intensidade. O apóstolo Paulo diz que nós devemos correr de maneira que possamos alcançar. E ali, agora o que eu quero dizer para você, isso não é apenas uma pessoa que chega. Porque eu e você não estamos correndo um contra o outro para conquistar essa medalha. Nós estamos correndo juntos, para alcançar a revelação da glória de Deus, para alcançar a coroa que Ele nos promete, ser fiel até a morte, e eu dar-te-ei a coroa da vida. E tudo que nós fazemos para correr em direção a Cristo tem que ser da mesma maneira que o apóstolo Paulo disse que o atleta se preparava. Olha, correi de tal maneira que eu alcanceis. E olha como era feito para alcançar. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. A primeira atitude para alcançar o prêmio, ele diz, de tudo se abstém. Para ganhar a corrida, o atleta abria mão dos seus prazeres. E hoje não é diferente, né? Quando nós vamos olhar aí os times de futebol, quando se concentram para disputar ali um torneio, as oitavas de finais, semifinais e final de um campeonato, eles se concentram, vão aqui no Brasil, geralmente eles vão para um hotel fazenda, e ali só fica o time reunido, e ali eles ficam com foco em só uma coisa, de como vencer o adversário. E ali eles fazem treinamentos, usam táticas para vencer o seu adversário. Eles se abstêm de tudo que está à volta. Tem concentração que não se liga a TV para se distrair. Somente para focar naquela partida. E eu e você não somos diferentes. Se nós queremos vencer,
se nós queremos vencer neste mundo e obter a coroa sobre nossas cabeças, a coroa incorruptível, nós temos que nos abster daquilo que é o nosso prazer e focar no nosso alvo, no nosso prêmio, e focar naquilo que Deus tem para nós. Qual é o seu alvo? Qual é o seu alvo hoje? O que você deseja atingir hoje? Porque Deus tem preparado para você um alvo certo, que é atingir o coração dele. Como? Cumprindo a sua vontade. O seu alvo tem que ser cumprir a vontade de Deus. Deus nos preparou para as suas boas obras. E as boas obras é a vontade de Deus. As boas obras são a vontade de Deus cumpridas nessa terra. O seu alvo hoje, você tem que se identificar com Deus, se identificar com a palavra dele e falar: Senhor, eu quero fazer a tua vontade, eu quero anunciar o teu evangelho, eu quero anunciar a palavra do teu reino, eu quero ver as pessoas se chegarem a ti e dizer: Senhor Jesus, eu me entrego a ti. Esse tem que ser o seu objetivo na sua corrida, se abster daquilo que te dá prazer neste mundo. Ah, o que te dá prazer neste mundo? Exercício físico? Te dá prazer? Quanto tempo você gasta com esse exercício físico? E quanto tempo você gasta na presença de Deus? O que te dá prazer? Assistir televisão? Quanto tempo você tem gastado assistindo televisão? E quanto tempo você tem feito a obra de Deus? A vontade de Deus? O que te dá prazer? Estudar para ter um bom futuro nessa terra? Meu irmão, não está errado em estudar, não está errado em você ter um momento de lazer, não está errado em fazer exercício físico. O que está errado é quando nós trocamos Deus por todas essas coisas. O que está errado é quando nós tiramos o olho, o nosso olhar, o nosso foco do prêmio para fazer qualquer outra coisa. A palavra do Senhor diz que Ele tem que ser o principal. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. É assim que diz a palavra do Senhor. Mas quando você busca dar prazer à vontade do seu corpo, satisfazer o seu ego, dar descanso para o seu corpo, e não busca a presença de Deus, e não ora, e não o adora, e não o contempla, e não o invoca, quando você faz isso, você tem tirado o olhar do seu prêmio. Você tem tirado o olhar do seu alvo. Você tem deixado o seu corpo vencer, enquanto o seu espírito está precisando de Deus. Deus te preparou, te criou para fazer as boas obras. E uma das boas obras é anunciar o evangelho dele. Deus te criou para que você meditasse na palavra dele de dia e de noite, para que pudesse simplesmente, ao abrir a sua boca, falar como o seu pai fala. Né? A maior referência que um filho tem é o que o pai diz e o que o pai faz. É isso que é a referência de um filho. O que o pai diz e o que o pai faz. E você pode ter certeza que a primeira coisa que o filho vai fazer é ver qual é a similaridade entre o falar e a ação do pai. Deus diz assim, medita na minha palavra de dia e de noite. Medita na minha palavra de dia e de noite. Josué, ele começou a meditar nessa palavra. E ele ouvia, através da leitura, ele ouvia a voz de Deus e via como era a ação de Deus sobre a sua vida. E ele olhava e falava, olha só, Deus fala dessa forma e age da mesma forma em que falou. O filho busca isso no pai. Eu vou contar uma coisa para vocês. Quando criança, meu pai me proibiu de soltar pipa. Isso na frente de casa. Falou, você não vai soltar pipa, está proibido de soltar pipa. Eu saio de casa, vou para o campo de futebol, que tinha ali perto ali do nosso bairro. Vou para o campo de futebol, eu olho lá, quem está soltando pipa? Meu pai. Meu pai está com uma lata de linha na mão e soltando pipa. E ele me diz uma frase assim, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. A minha ordem vem além do que você está vendo eu fazer. Olha a referência que ele me deu. Totalmente contrária da referência que Deus tem dado para nós.
Deus fala e age da maneira que Ele disse que iria agir. Deus, Ele não dá uma ordem para mim e faz de forma diferente. Não, Ele age conforme aquela palavra que Ele deu. E muitas pessoas têm perdido o foco e não têm entendido o que Deus tem falado e não têm visto a ação de Deus sobre essa vida para viver o propósito de Deus, para viver segundo a vontade de Deus, porque talvez na sua infância, porque talvez na sua vida, com a sua família ali, com seu pai, com a sua mãe, com aquilo que era autoridade sobre a vida deles, entenda que quando eu falo que o filho faz, o que ouve, o que o pai fala, entenda que é aquilo que você tinha como autoridade na sua casa, no seu lar, poderia ser seu pai, poderia ser sua mãe, ou se você foi criado pelos seus avós ou por seus tios, eles eram pessoas que tinham autoridade sobre você, e você agia conforme ele falava e conforme ele agia. E talvez, no meio dessa nossa geração, existem pessoas que, assim como eu, tiveram na sua casa talvez uma referência errada, porque aquilo que ouvia não era aquilo que era realizado. E talvez, quando entrou no Evangelho, tentou viver o Evangelho dessa forma. Eu ouço de uma forma, mas eu posso fazer da maneira que eu quero, porque eu acho que vai dar o mesmo fim. E não é assim que funciona. Com Deus funciona. O que Ele fala é a maneira que Ele age. Então eu devo fazer conforme eu ouvi de Deus e agir conforme Ele age, como Ele disse para eu agir. Não existe outro meio. Você pode olhar isso na palavra de Deus. Deus prometeu a Abrão que lhe daria um filho. Então foi uma promessa de Deus, foi uma palavra de Deus, uma direção de Deus. Abrão e Sara se encontraram velhos e falaram: não tivemos filhos até hoje. Sara disse: olha, eu não posso te dar um filho. Pega a escrava Agar e tenha um filho com ela. Foi isso que Deus mandou? Não. Deus disse que Abraão teria um filho com a sua esposa. Deus não queria um jeitinho para dar o fim que ele desejava, não. Deus prometeu a Abraão que daria um filho com Sara a Abraão. E nós conhecemos a tragédia que foi isso. Até os dias de hoje, nós vemos um povo chamado Israel brigando com um povo árabe, que é descendência de Ismael, porque não se deu ouvido à voz de Deus da maneira que Ele ordenou. Fez o que Deus mandou, mas não da maneira que Ele mandou. Depois o Senhor veio, falou com Abraão e deu o filho da promessa chamado Isaac, que nasceu daquela mulher, a qual ela achou que não poderia dar à luz. Porque é a voz de Deus, é a ordem de Deus, foi declaração de Deus, e Deus age conforme Ele fala. E Sara deu à luz a um filho. Deus age conforme Ele fala. E eu e você, como filhos de Deus, temos que agir conforme Ele fala. Deus diz para nós que devemos nos santificar. Diz a palavra do Senhor: sede santos, porque eu sou santo. E santificar não é ter uma auréola sobre a sua cabeça, ser bonzinho o tempo todo. Não, santificar é separar para Deus. É ter a sua vida separada para Deus, entendendo que o momento da sua vida é de falar: esse momento é de Deus. Esse momento é um privilégio estar na presença do Senhor. É um privilégio ser casa de Deus. É um privilégio anunciar o reino de Deus. É um privilégio ter Ele em primeiro lugar. É um privilégio buscar o reino dos céus e a sua justiça, para que as demais coisas me sejam acrescentadas. É um privilégio ter Ele como Senhor da minha vida, como pastor da minha alma. É um privilégio depender de Deus. É um privilégio dizer que eu amo o Senhor com toda a minha força, com todo o meu entendimento, com toda a minha alma. É um privilégio poder dizer que a minha vida pertence ao Senhor, porque eu não tenho segurança em nada mais se não for na palavra dEle e se não for na ação das mãos dEle poderosas sobre mim. E você, como filho de Deus, quando você se abstém do mundo, como diz aqui o apóstolo Paulo, que os atletas e todo aquele que luta de tudo se abstém. Se você é aquele que se abstém dos prazeres deste mundo, que se abstém do pecado, que se abstém de satisfazer a sua alma nas coisas deste mundo, mas busca ouvir a voz de Deus e agir conforme o que Ele diz,
você é a pessoa que mantém o seu olhar fixo no alvo. Porque, como eu disse, quando um time de futebol está para competir as finais, as partidas finais de um campeonato, ele se separa para focar somente como obter a vitória. Você tem que se santificar, meu irmão. Se separar para Deus, para entender como conseguir a vitória. O papel do Evangelho, a missão minha e sua de anunciar o Evangelho é simples. É anunciar o reino de Deus, como Jesus fazia, como João Batista fazia, como os apóstolos fizeram. É simples. É anunciar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E não se preocupe achando que é você que vai salvar, porque não é dessa forma. A revelação de Deus é clara. Quando o Senhor separa aqueles 70, quando o Senhor separa os 12, quando você lê no livro de Mateus e no livro de Lucas, que o Senhor envia de 2 em 2 para anunciar o reino de Deus, a palavra do Senhor deixa bem clara, que eles iam por onde o Senhor iria passar. Eles anunciavam ali nas cidades por onde Cristo iria passar. E sabe qual é a transformação de caráter? Não é quando você prega. A transformação de caráter é quando Cristo passa através da sua pregação. A mudança, a transformação no caráter, a conversão vem não quando você prega, mas quando Cristo passa. Você entendeu? Cristo iria passar por onde eles pregaram, e por onde eles pregaram, Cristo passava e as pessoas entendiam. Era desse Cristo, era desse Senhor, desse Salvador que ele estava falando. E esse Salvador mudou o meu interesse na busca por Deus. E esse Salvador mudou a minha visão, me fez compreender que eu sou pecador, que eu sou miserável, pobre, cego e nu, mas que Ele é aquele que me liberta das minhas misérias. Ele é quem põe vestes brancas sobre mim. Ele é quem pinga colírio sobre os meus olhos para que eu possa ver. É Ele que põe um anel em meus dedos. É Ele que põe uma sandália em meus pés. É Ele que me veste com vestes de santidade. Quando você anuncia o reino de Deus, você abre o caminho para que Cristo passe e faça a transformação. Não se preocupe, irmãos. Não se preocupe em ver a conversão na hora. Se preocupe em pregar, porque Cristo certamente vai passar por onde você anuncia o Evangelho. Cristo certamente vai passar por onde você anunciou o reino dele e irá fazer a transformação. O que você deve se preocupar é em abster das coisas deste mundo e ter prazer em buscar as coisas de Deus, para que o reino dele seja manifesto. E diz mais a palavra do Senhor: e todo aquele que luta, de tudo se abstém. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Pois assim corro, não como coisa incerta. Assim combato, não como batendo no ar. Apóstolo Paulo não agia como dando soco no ar, não agia sem visão. Ele tinha visão. Ele tinha visão. O meu alvo é Cristo. Como diz a palavra do Senhor no livro de Filipenses. Não olho, deixando as coisas que para trás ficam. Eu tenho um propósito, eu sigo para o alvo. E meu alvo é Cristo. Apóstolo Paulo olhava para o seu alvo e falava: meu alvo é anunciar o reino de Deus, é cumprir as boas obras, é ver o Senhor agindo através da minha vida. E o alvo dele, além de tudo, era: depois de tudo isso, a glória não fica em mim, não repousa em mim, não permanece em mim, mas a glória é de Cristo. E o apóstolo Paulo diz: olha, eu não corro como coisa incerta, eu não entro no jogo como algo incerto. Não, ele tem certeza daquilo. Ele tem certeza de cada movimento que ele faz. Ele tem certeza de cada ação que ele faz. Você tem certeza das suas ações? Olha para o que você tem feito na sua jornada como um cristão, como um filho de Deus. Olha o que você tem feito. Você tem escutado a voz do Pai e tem agido conforme a voz dele? Você tem escutado o Senhor falando: olha, busque a mim e me achareis, invoca-me e eu te ouvirei. Bata, e a porta lhe será aberta. Você tem escutado a voz do Pai e tem insistido para obter a vitória no nome do Senhor? Porque houve um rei chamado Jeoás, que teve a voz do Senhor declarada sobre a vida dele, através do profeta Eliseu.
E o profeta Eliseu disse: olha, toma o arco e a flecha e aponta para o oriente e atira uma flecha. E ele falou: esse é o reino da Síria. Essa é a flecha da vitória. Essa é a flecha da vitória. Você vai lutar contra o seu inimigo e vai vencer. Depois o profeta diz mais uma vez para ele: olha, pega a flecha e lança ela ao chão. E ele lança 1, 2, 3 vezes e desiste e para de lançar. E o profeta falou: por que você parou? Você devia ter lançado 6 vezes ou mais, para que aquela nação fosse exterminada. Quantas pessoas têm escutado a voz de Deus e Deus lhe faz uma promessa, mas ele recebe essa promessa, mas no meio do caminho ele desiste. Era para ele ter orado mais, era para ele ter buscado mais, era para ele ter insistido mais na busca, na insistência na palavra do Senhor, era para ter meditado mais na palavra de Deus, era para ter se separado mais para viver aquilo que Deus preparou para ele. Mas depois de orar 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, não ver a promessa acontecer, ele se frustrou e parou no meio do caminho. Quantas pessoas estão como o rei Jeoás, que tem uma palavra de Deus liberada para si, mas desiste de empenhar essa palavra para conquistar a vitória. Ele lançou uma flecha e falou: flecha da vitória, disse o Senhor. Flecha da vitória, disse o Senhor. Depois ele falou: lança flechas para o chão. Isso vai demonstrar a vitória sua sobre o seu inimigo. E ele parou ali, depois de lançar 3 flechas. E quantos de nós ouvimos a voz de Deus, recebemos uma promessa de Deus e estamos desistindo, estamos lutando de forma incerta, porque olha, eu orei e não vi o resultado, não vi a palavra, não vi a resposta de Deus, eu orei e não vi a promessa se cumprir. Irmãos, Josué e Caleb andaram e viveram por 40 anos em busca de viver a promessa de Deus e as viveram. Agora você e eu passamos meses, 1 ano, e desistimos daquilo que Deus tem para nós, e desistimos de lutar, de andar como a maneira certa, e pessoas desistem do Evangelho e falam: busquei o Senhor e nada recebi, nada conquistei. Outros irmãos conquistaram, mas não perguntou para o irmão: o que te fez conquistar? Porque ele vai falar assim: olha, eu não dei soco no ar, ele vai falar. Olha, eu não fiquei tentando atingir coisas que não eram certas para mim. Eu busquei as coisas certas, então eu olhei para a palavra de Deus e ele disse: buscai o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E aquela pessoa fez isso, olhava para Deus. Olhava, como o apóstolo Paulo disse: buscai as coisas lá do alto, lá do alto, lá do alto. E aquela pessoa buscava as coisas do alto. E muitas pessoas estão se frustrando, falando que as promessas de Deus não são reais, não são para ele, porque simplesmente não insistem na busca por Deus. Irmãos, o atleta insiste. Se você ver a carreira de um atleta que venceu em uma Olimpíada, ele vai falar que foi praticamente a conquista por uma vida inteira treinando para alcançar aquele pódio. E crentes desistem de orar. E crentes desistem de adorar a Deus. E crentes desistem de dar a honra a Deus. E crentes desistem de ouvir a voz de Deus e fazer conforme Deus mandou. E crentes desistem de serem submissos a Deus. Se você perguntar para os atletas, eles falam: aquilo que meu treinador manda eu fazer, eu faço, porque eu sei que aquilo é que vai trazer o resultado. Se você olhar para um crente: Deus disse para eu fazer dessa forma, mas eu acho que se eu fizer dessa forma aqui vai ser melhor. O que falta nos cristãos é manter o foco no alvo e saber que o seu treinador, que é Deus Todo-Poderoso, falou para agir daquela forma, ele deve agir daquela forma. O que mais tarda a nossa jornada de alcançar a terra prometida é olharmos para trás e achar que daquilo que Deus nos tirou era o melhor para nós, e daquela forma era a forma de vencer. Porque Deus tirou o povo do Egito, da escravidão, mas ele sempre olhava para trás: era melhor lá como escravo, era melhor lá daquela maneira, era melhor lá. Deus, o seu treinador, ele está dizendo: cumpra
a minha vontade. Exerça a minha palavra. Faça da maneira que te ensinei. Se separe para mim e faça conforme a minha vontade. Se fizermos conforme a vontade de Deus, viveremos tudo aquilo que Ele tem para nós. E diz o apóstolo Paulo: antes subjugo o meu corpo e reduzo a servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. E o apóstolo Paulo olhava para si mesmo e pregava daquilo que ele vivia. Eu e você temos que pregar daquilo que vivemos. Eu e você temos que ter conhecimento da palavra de Deus e viver a palavra de Deus e pregar a palavra de Deus da maneira certa. Se ouvimos de Deus, corramos para cumprir conforme Ele disse. A orientação de Deus para a sua vida, meu irmão, vai ser a chave para abrir todas as portas que te conduz à vitória. Se você deseja hoje obter vitória na sua vida, como ministro do Evangelho, como filho de Deus, se você deseja hoje obter vitória na sua vida, olha para Deus, olha para a voz do seu treinador, e você vai obter a vitória. Eu assisti, acho que foi sexta-feira, futebol de 5 da Paralimpíada, e que o Brasil foi campeão sobre a Argentina. E é interessante que não é comum, né, para nós que enxergamos, né, entender o que eles estão fazendo. Dentro da bola tem como se fosse um guizo, um sino. Eles ouvem o som da bola, seguiam por aquele som e correm atrás da bola. Tem o seu treinador que fica ali do lado, orientando. Eles ouvem a voz do seu treinador e da bola. Mas para acertar o gol, eles têm uma pessoa atrás do gol como referência para a hora de chutar e fazer o gol. A partida são 40 minutos, 2 tempos de 20 minutos. E 5 homens jogando futebol dessa maneira. Sem enxergar o que estão fazendo, mas ouvindo a orientação do seu treinador e do outro treinador que fica atrás do gol. E o som da bola. E eles percebem que cada obstáculo que eles passam, né, que são seus adversários, eles percebem pelo tato, né? Eles passam ao toque que tem ali no seu adversário, tem o drible. Eu e você temos que ouvir a voz do nosso treinador, que é Deus. Ele está nos orientando. Neste mundo, né, nós não conhecemos o futuro. O futuro nos é revelado através de Cristo. Mas nós conhecemos o quê? O que Deus quer fazer a cada momento das nossas vidas. E nós temos que ouvir a voz do nosso treinador. Porque ele está nos direcionando para fazer o gol. Para obter a vitória. Para vencermos. E ali, conforme ele ouve a voz do seu treinador, chega no momento em que, ao sentir as dificuldades que passaram sobre ele, como o vento faz ali com o barco no meio do mar, eles driblavam as dificuldades, né, com os seus talentos, né, talentos esses que são dados por Deus, né, todos os obstáculos que nós passamos, Deus nos dá talentos para vencer aqueles obstáculos. Né? Quando é no período de guerra, de lutas, Deus nos dá a sua palavra e nos fala, olha, maneja a palavra da verdade. Quando nós sofremos ataques, Deus fala o que pra gente? Olha, use o escudo da fé, põe em você a couraça da justiça, põe o capacete da salvação, põe a sandália da preparação do evangelho. Deus, ele te dá talentos ali, te faz ser revestidos para a proteção da sua vida. E era o que acontecia ali naquele futebol. E em um certo momento, há um chute e sai um gol. Gol do Brasil. Somente ouvindo a voz do seu treinador. E usando o talento que Deus te deu. Somente ouvindo a voz de Deus e usando os talentos que Deus te deu, que é manusear a espada do Senhor. Se proteger com a armadura de Deus. Somente usando os talentos que Deus te deu, que é a perseverança na oração e adoração em relação a Ele, que você obtém a vitória. Ouvir a voz de Deus é a melhor coisa para a sua vida, para obter a vitória. Se você está dizendo, olha, minha vitória não chegou, é porque você não está atento à voz de Deus. A vitória chega. Pode vir os obstáculos, pode vir o adversário contra você. Você vai driblar 1, driblar 2, driblar 3.
quantos forem os seus obstáculos. E vai chegar na hora que você vai ouvir a voz do seu treinador dizendo: é agora! E você vai lançar o arco, a flecha, você vai chutar a bola, você vai usar a espada e vai golpear o seu inimigo e vai ter êxito. A promessa de Deus é para nós de termos vitória. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, e esse é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então, se preocupe numa coisa, em ouvir a voz de Deus. Se você ouvir a voz de Deus e ela for a sua referência, você pode correr de olhos vendados, porque Ele vai te conduzir à vitória. E ainda que você passe pelo vale da sombra e da morte, Ele está contigo. Ele é o teu Senhor. E a vitória vem, irmãos. A vitória vem quando dependemos de Deus e ouvimos a sua voz e obedecemos. Lembre-se de uma coisa: o filho faz aquilo que o pai diz e aquilo que o pai faz. Deus é o seu Senhor? Ouça o que Ele diz e execute as suas obras conforme aquilo que Ele fez. Jesus é seu Senhor? Ouça o que Ele diz, execute as suas obras como Ele fez. O Espírito Santo é seu Senhor? Ouça o que Ele diz e execute conforme Ele faz em sua vida. O Senhor disse certa vez: esse é meu filho amado em quem me comprazo, a Ele ouve. Então, ouça a voz de Deus e ande conforme Ele andou. Seja uma referência neste mundo, como Cristo foi. Como diz um pastor, seja uma cópia de Jesus. Vamos orar ao Senhor. Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Deus Soberano, nós sabemos, ó Pai querido, que não existe outro Senhor, não existe outra rocha, não existe outra certeza para as nossas vidas senão Cristo Jesus. Não existe outra voz que queremos ouvir hoje, ó Pai querido, senão a voz do nosso pastor. Porque a Tua palavra diz que as Tuas ovelhas reconhecem a voz do seu pastor. E nós queremos obter a vitória. E a vitória nós só alcançamos quando ouvimos a voz do nosso pastor, o nosso maior treinador. Então fala conosco, Jesus. Que a Tua palavra, ó Pai querido, seja revelada aos nossos corações. Que os nossos olhos estejam abertos, ó Pai querido, para ver a Tua glória, para ver o Teu poder. Que os nossos ouvidos estejam abertos para ouvir a Tua voz e ter entendimento. Que, ó Pai querido, que o nosso cérebro, ó Pai querido, assimile aquilo que o Senhor, ó Pai querido, tem falado. Pai querido, e nos dê entendimento. Que desça, ó Pai querido, ao nosso coração, ao nosso íntimo, ó Pai querido, seja guardada ali, e conforme, ó Pai querido, nós vamos avançando, seja despertada em nós. Olha, você é mais que vencedor por meio daquele que te amou. Olha, seja despertada em nossos corações. Busque ao Senhor, busque ao Senhor, invoque-me, ó Pai, invoca-me enquanto estou perto, busque-me enquanto eu pode me achar. Assim que venha aos nossos corações a Tua palavra dizendo: sede santos porque eu sou santo. Que essa seja a nossa motivação, Deus, ouvir a Tua voz e andar conforme o Senhor tem dito e declarado para nós como igreja. Pai querido, nós queremos vitória sim, mas sabemos que a vitória só vem através do Senhor, porque a vitória do Senhor é certa. O Senhor é quem vence, e nós vamos vencer através de Ti. Então, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, que os nossos corações estejam agora olhando para Ti, que os nossos olhos sejam como os olhos de Josafá e toda Judá. O inimigo é maior do que nós, porém os nossos olhos estão em Ti. Que os nossos ouvidos, ó Pai, que eles sejam atentos para ouvir a Tua voz, assim como foi de Samuel, após ser preparado para Eli, para responder ao Teu chamado. Então, se o Senhor nos chamar, que possamos dizer: eis-nos aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor, fala conosco, o Teu servo ouve e deseja cumprir a Tua vontade. Deus Todo-Poderoso, que possamos diminuir como diminuiu João Batista, para que o Senhor cresça, para que o Teu Evangelho seja pregado, para que o Teu reino avance. Pai querido, esse é o nosso objetivo: vencer com Cristo, caminhar com Cristo, obter vitória com Cristo, e através de Cristo, por meio de Cristo, e que o Senhor seja reconhecido em cada passo que dermos. Em nome de Jesus é que eu oro e agradeço. Amém e amém.